Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade. Hoje é dia 11 de agosto de 2023. Eu vou pedir para você deixar seu like para que esse conteúdo chegue a mais gente. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Começar falando do setor imobiliário chinês. Todo mundo sabe que o setor imobiliário chinês é inflado em discurso. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que é uma bomba relógio, prestes a explodir. Ninguém sabe quando essa bolha vai estourar, mas quando estourar, a gente sabe que vai ter um problema econômico mundial pelo tamanho e a potência que a China se tornou. Também tem informação do Reino Unido. O Reino Unido está com perspectiva de crescimento de inflação, ou seja, eles estão inchando a sua economia. Isso faz com que a taxa de juros dele não tenha espaço para cair e gera também preocupação econômica no mundo inteiro. E também quais serão os próximos passos do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central americano. Todo mundo na expectativa de saber o que vai acontecer com relação à taxa de juros deles. Como eu disse, cada momento que fala um funk boy é um membro do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central americano. Cada vez que um funk boy fala, ele diz um discurso diferente sobre taxa de juros, vai subir, vai cair, isso mexe com os mercados e gera preocupação, e tá todo mundo tenso com relação a quais serão os próximos passos, qual a informação que a gente vai ter com relação à taxa de juros. Agora, sem mais delongas, vamos dar uma olhada no que vai acontecer no calendário econômico hoje. Lembrando, é sexta-feira e sexta-feira realmente sempre é um problema, sempre é bom ter mais atenção na sexta-feira. Às 9 horas nós já temos informação de IPCA aqui do Brasil, tá? Vai mexer o mercado, é uma notícia bem impactante. Também às 9h30 do IPP mensal dos Estados Unidos, vão ficar atentos, tá? Essas são as duas grandes principais notícias que vão rolar o dia de hoje. Sempre nesse momento eu falo. Às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil. Às 10 horas abre o mercado à vista. E normalmente quando abre o mercado à vista a gente pode ter ali muito provavelmente uma virada de tendência. O mercado muitas vezes está numa direção e depois vai para outra. Tanto o índice futuro quanto o dólar futuro, que é o que nós operamos aqui no Day Trade. E às 10h30 abre a análise e o mesmo pode acontecer. Ou dar potência na tendência ou virar a tendência, é sempre um problema. Lembrando que nós temos duas grandes notícias, umas às 9 e outras às 9h30. Isso já pode fazer com que o mercado abra se mexendo numa direção. Então, agora vamos dar uma olhada na cotação das bolsas, tá? Vamos começar pela Ásia. E a Ásia fechou praticamente toda em queda, com exceção da Nikkei, tá? A Nikkei normalmente sempre tá diferente do resto da Ásia, tá? A gente já tá aí há uma semana vendo isso. Nikkei é a bolsa japonesa. A Nikkei fechou com uma alta de 0,84%, tá? A Europa inteira opera em baixa e os Estados Unidos também, com exceção da Nasdaq, que está numa leve alta de 0,14%. Agora vamos para os principais indicadores que nós acompanhamos aqui. EWZ, que é a nossa bolsa dolarizada, numa alta de 0,47%, cotação de 31,79. Barril Brent petróleo cotado a 86,35, numa leve alta de 0,40%. O minério de ferro em 105 pontos, numa alta de 1,31%. O DXY, que é o índice do dólar, numa alta de 0,7%. O VIX, que é o índice do medo, o índice da volatilidade do SP500, numa queda de 0,51%. E as bitcoins cotadas nesse momento é 29.414 dólares, numa leve queda de 0,15%. Sempre lembrando, tá? A minha expectativa ainda é ver as bitcoins de 60 mil dólares. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Elas estão oscilando ali na casa dos 29 a 31 mil pontos. Aí a gente vai saber se a tendência vai continuar ou se ela vai ficar lateral, como a gente está vendo em alguns dias. Vamos agora para as bolsas, para os índices futuros. Vamos olhar o nosso day trade no mercado futuro, que é isso que importa, isso que traz dinheiro na mesa. Começando pelo índice. Vamos lá, 60 minutos. O que aconteceu ontem? Qual foi a história que o índice nos contou ontem para que a gente pudesse operar? E o que eu disse aqui no Morning Call, para quem acompanhou o Morning Call, viu acontecendo. A gente viu o mercado abrir com esta pancada de baixa, depois fazer este movimento de alta e aí ficou lateral o resto do dia, não dando muita oportunidade, tá? Vamos aqui para o INDFUT, fica mais fácil de ver. Pronto, aqui tem os estudos do INDFUT. Desculpa, a gente estava lá no contrato do índice futuro, isso realmente muda um pouco a visão com relação aos estudos que eu faço. O movimento gráfico é o mesmo, tá? Vamos aproximar um pouquinho mais o gráfico aqui só para pontuar o que eu disse para vocês. E aí tá o movimento. O mercado abriu com gap, depois fez esse movimento de queda, tá se mostrando lateral nessa região, um pequeno caixote. Vamos ver o range dessa região para ver se é um range interessante. Nós temos um range de 2.235 pontos, tá? É um belo range que dá para operar se aparecer alguma oportunidade. Vamos dar uma olhada no diário, tá? Porque, de novo, a gente tá numa zona de consolidação, naquele caixote que é o ponto aí no diário, onde eu identifiquei e deixei descrito aqui para vocês, e se ele permanecer assim, quicando de uma ponta a outra, é o que nós veremos aqui, ó, olha só. É um range de 3.991 pontos que nos dá a possibilidade de fazer algum trade bom, só que ele está mostrando mais movimento de queda do que de alta, com expectativa de queda hoje. Então vamos dar uma olhada nas expectativas de hoje, tá?
O mercado, ele tá apontando, ó, praticamente desde quando ele rompeu esse triângulo aqui, esse triângulo na tentativa de rompimento dessa resistência aqui, ó, que eu desenhei para vocês já há alguns dias, ele tentou romper essa resistência, não conseguiu, deixou esse candle aqui, tem muito rabisco na tela, né? Deixa eu tirar um pouco aqui os rabiscos para evidenciar aquele candle que eu disse para vocês. Esse candle aqui foi bem emblemático, ele ditou todo esse movimento. Você fala, Adriano, como é que você sabe que esse candle foi bem emblemático? Quem assistiu o Bom Dia Day Trade até aqui sabe, isso aqui é uma estrela cadente, tá? E é uma estrela cadente, você identifica com uma região de resistência em topos, tá? E região de topo de fato. E uma resistência é uma região de topo, não precisa ser um topo histórico. Depois disso, o mercado oscilou, mas fez um movimento de queda, ó. A tendência é que ele venha tentar furar essa região aqui, que é uma região de suporte. O que pode acontecer? Ou a gente vai ver um candle furando essa região muito forte, ou a gente vai ver um candle como esse invertido, tá? E um candle como esse invertido é um martelo que pode empurrar o preço para cima, tá? Essa é a expectativa do movimento do preço. Por isso que a gente está olhando o diário, porque a gente está numa range bem chato de se operar. E aí a gente veria um candle como esse aqui, ó, que eu estou desenhando para vocês, desse jeito aqui. Isso aqui seria um martelo de alta, só que nessa região aqui, tá? E aí empurraria o preço para cima para vir bater nessa parte superior, na resistência que nós já identificamos e aqui tentou romper, para ver se ela vai ou não romper. Então é isso que a gente está olhando nos 60 minutos, essa briga que a gente está vendo. Não dá para pontuar exatamente o que ele vai fazer, mas dá para a gente entender qual o movimento e o comportamento do preço para ver qual será a nossa decisão no mercado financeiro. Vamos só pincelar os 60 minutos de novo para ver quais são as perspectivas. E sim, olha só, nós temos perspectivas baixistas. O IFR não está estressado, tá? Nesse momento ele está próximo da região de estresse dos comprados, mas ainda não está estressado, dando espaço para ele tentar romper essa região hoje. Como a gente está na sexta-feira, próximo ao fechamento da semana, nesse momento, dado esse conjunto de análise que nós fizemos, vale a pena olhar o semanal. Então vamos olhar o semanal aqui rapidinho, tá? Para ver se tem alguma coisa consistente. Olha o semanal. O semanal está formando um candle interessante. Olha, eu não sei, o semanal ainda está comprado, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele está trabalhando acima da região da linha de 50% aqui no FR, essa linha vermelha. Ele ainda está comprado. Então hoje vai ser um dia bem determinante, tá? Nós estamos numa lateral, tá? O semanal também formou aquele candle. Então pode ser que a gente está vendo aqui. A gente pode estar vendo aqui uma deriva para romper, mas não sei se rompe hoje, tá? Essa região, porque ele já está bem esticado, já esse candle do semanal. Então vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que rompa? Pode ser. Não acho tão comum assim. Mas esse é o movimento do semanal e parece sim uma deriva no semanal com esse candle, mostrando esse candle que eu evidenciei aqui para vocês, ó. Deixa eu deixar ele bem evidente no semanal. Com esse candle dando start de queda, tá? Deixa eu aproximar mais aqui para vocês poderem ver melhor, tá? Esse candle dando start de queda. Então muito provavelmente pode se refletir esse movimento hoje, tá? De queda no índice. É o que parece, com as bolsas europeias e as bolsas americanas caindo, realmente pode evidenciar uma queda sim no índice. Vamos dar uma olhada no dólar, que a gente ficou muito tempo no índice aqui, vamos pincelar o que aconteceu no dólar ontem. O dólar ontem foi bem, como eu posso dizer, foi bem dólar, né? Para não usar uma outra palavra bem pesada aqui. O dólar foi danadinho, isso, é bom, danadinho. Ele abriu no movimento de queda e fez a famosa barrigada e subiu. Assim como o índice está lateral, olha só como o dólar está lateral já há alguns dias, tá? Vou evidenciar aqui para vocês, olha como ele está chatinho. Ele está bem lateralzinho aqui, ó, nesse caixote sem grandes movimentos, ó. Tá vendo? Ele vai, bate, quica, cai, sobe, bate, quica, ameaça cair, aí vem, cai, depois sobe e não fecha esse gap aqui, ó. Lembrando que normalmente gaps são fechados dentro do contrato, tá? E o contrato do dólar fecha lá no dia 30 desse mês. A gente ainda tem muitos dias para que isso feche. Mas isso não mostra para mim que o dólar vai subir demais. Se ele subir demais, ele não fecha esse gap aqui, pelo menos esse gap aberto. Vamos entender o que ele pode fazer hoje. Vamos só olhar aqui, como hoje é sexta-feira, a gente está no final da semana, vamos olhar o diário e o semanal pensando nisso, tá? Ontem o diário foi... Olha o diário que fez, gente, olha só. Foi importante olhar o diário. Olha o que o diário fez. Esse candle aqui do diário, tá vendo? Esse candle pode empurrar o preço para cima do dólar. E eu vou explicar para vocês, tá? Por quê? Porque a gente tem, ó, a média móvel de 20 períodos que já cruzou a média móvel de 9 exponencial. Aí você fala, Adriano, mas você está olhando média, você não fala sempre para olhar o comportamento do preço? Sim, calma, a gente vai chegar no preço. A gente tem o IFR trabalhando acima da linha dos 50% e abaixo da linha dos 30%, ou seja, ele não está estressado, ele está lateral dando força para subir mais. A gente tem este candle aqui, ó, este candle aqui que pode ser um candle empurrando o preço para cima, um martelinho em cima, lembra aquele candle que eu desenhei de martelo lá no
no índice, isso aqui pode ser um candle bem em cima da média móvel de 9 pontos exponencial, fazendo setup super tendência que a gente sempre assiste aqui nos trades que eu faço na escala própria pele, ele normalmente dá uma resposta positiva, então a gente pode ter realmente uma resposta positiva, um movimento de alta no dólar, não quer dizer que ele vai subir de uma vez, tá? Mas se ele fizer um candle desse hoje, realmente vai dar sinais de, olha, tô com muita vontade, muita força para subir. Vamos dar uma olhada agora no semanal, só para ver no semanal o que ele tá fazendo no semanal, e no semanal ele tá ainda em queda, ó. O semanal tá mostrando para mim uma queda, aquele movimento foi no curto, tá? E tá mostrando um candle bem chatinho aqui, ó. Um candle de consolidação aqui no semanal, tá? Ainda não, o semanal não é tão impactante pro day trade, é só pra gente olhar para ver o comportamento do preço mesmo. Vamos cair aqui pro que nos importa, vamos cair aqui pro 60 minutos, tá? Nos 60 minutos nós temos aqui já temos diversas possibilidades não, nós já temos aqui uma informação que ele sim está querendo empurrar o preço para cima, e a FE já está trabalhando acima da linha dos 50%, então se nós assistirmos hoje, deixa eu aproximar bem ele aqui, ó, assistirmos hoje um candle da primeira hora fazendo esse movimento, a gente pode ver o gráfico continuar um movimento de alta para cá, perfeito? Então eu estou vendo uma perspectiva, pelo menos no curtíssimo movimento ali da primeira hora, grande possibilidade do índice cair e do dólar subir, então a gente vai acompanhar o resto do dia para ver se isso vai se confirmar, e se confirmando a gente vê o que o mercado vai fazer depois desse movimento, tá? Às vezes ele começa a subir e cai como ele fez aqui no dólar nesse movimento de queda e depois alta, tá? Bom, gente, é isso aí, espero que vocês tenham entendido o que a gente passou aqui. O objetivo é sempre fazer com que tenha uma preparação de mercado para que vocês consigam entender o movimento do preço e terminar o dia com lucro no bolso, isso é o que importa. Espero vocês hoje às 8 horas da noite, no Bom Dia, no Arriscando a Própria Pele, onde eu opero com o meu capital de verdade, faço MK e te ensino a fazer MK. E o que é MK? MK é multiplicar o capital em vezes de 1000, é isso que eu faço, é isso que eu mostro. Se você acompanha e maratonar esses vídeos, você vai aprender alguma coisa com relação a day trade, você vai aprender a MK, e como eu sempre digo aqui para vocês, espero que todos terminem com lucro no bolso, espero que todos tenham alguém hoje, é isso que importa, é para isso que nós estamos aqui analisando o mercado, até as 8 horas da noite, no Arriscando a Própria Pele, pessoal.